Bom, gente, então eu sou a Maria Rita, bom dia. Vou apresentar para vocês hoje meu projeto, que é sobre historinhas de saúde, que foi um e-book e um aplicativo que a gente criou para falar sobre educação em saúde com crianças. Então, o orientador do meu projeto foi o professor Jorge, e também o Igor e o Pedro colaboraram com o nosso projeto. Bom, começando a introduzir um pouco do que foi o Histórias em Saúde, a gente pensou muito sobre o que é educação em saúde e a importância dela, né? Então, a gente sabe que essa educação em saúde, ela visa muito a autonomia e empoderamento do público-alvo que a gente está conversando. E que essa educação em saúde, ela precisa ser adaptada para o contexto que a gente está conversando. Então, nesse caso das crianças, a gente sabe que a gente tem que falar com elas de um modo que consiga atingir elas e que seja efetivo. E que essa fase da infância, ela é muito importante para a gente criar valores e hábitos que promovam essa promoção de saúde e bem-estar durante a vida toda delas. Em relação a essa questão de adaptar ao público-alvo, a gente sabe que na infância o lúdico é sempre o que a gente prioriza para a gente é, conseguir, não é afastar, é ao contrário de afastar, a gente conseguir aproximar as crianças do que a gente está querendo conversar com elas. Então a gente sabe que muito fundamental brincar nessa parte de aprendizagem e que essas abordagens lúdicas, elas conseguem fazer esse tema ser mais acessível para elas e ser mais interessante também. Pode passar, Camila. E a gente viu como um problema muito que a gente queria resolver essa necessidade de criar um recurso de saúde que dialogasse com eles de uma maneira eficaz. Então, como objetivo do nosso projeto, a gente teve que criar um recurso educativo inovador, que nesse caso o produto que a gente gerou foi um livro digital infantil, que tem um aplicativo também, com histórias lúdicas sobre saúde e convivência com outras pessoas. E objetivos específicos, a gente tem promover saúde de forma autônoma e prazerosa, sensibilizar a comunidade escolar para temas de saúde e integrar educação, fantasia e tecnologia em um único produto. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da OMS, né, que abarcam o nosso projeto, é saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades e paz, injustiça e instruções eficazes. E aqui do lado está uma imagem do nosso sumário, que estão os nomes das 12 historinhas, as páginas que cada uma começa e os temas logo abaixo de que cada uma está falando. Pode passar, Camila. Bom, e agora falando um pouco sobre o desenvolvimento do projeto em si, né? Foi um estudo metodológico que a gente desenvolveu histórias lúdicas voltadas para essa educação em saúde no público infantil. E agora sobre as etapas do projeto. A primeira etapa foi a escrita das histórias. Quem escreveu as histórias foi o professor Jorge. E ele se baseou muito nessas demandas que tanto a escola quanto as crianças falavam com ele, que foi até uma questão que a própria Milena abordou. E essas histórias contêm uma linguagem simples e que fazem os personagens serem muito próximos da criança também. E como a gente viu, tem muitos temas, sendo higienização, alimentação e prevenção de doenças, alguns exemplos. Pode passar. A geração de imagens, que foi a minha parte, puxadora das historinhas, a gente fez uso da IA, a gente usou o site iGazou. E dentro desse site, a gente tem vários estilos de imagem que a gente pode gerar, né? E a gente escolheu o estilo de animação, porque ele é um pouco mais atrativo para as crianças. Aqui tem até uma imagem da Milena apresentando uma das histórias, que é essa do Mia e o Rei dos Alimentos, é a minha história favorita. Tá vendo? E fica esse imagem bem estilo de animação mesmo, que é realmente bem atrativo para o público. E assim, como experiência, a IA errou muito. Assim, a gente fez isso no começo do ano. Então a IA de lá para cá evoluiu bastante nessa questão de geração de imagens. Mas lá atrás, e nesse site que a gente usou, estava tendo muito erro. Então a gente pedia para a IA gerar uma imagem, aí colocava dedos a mais numa criança. Aí você fazia na descrição, eu quero duas crianças, uma de cabelo ruivo e uma de cabelo castanho. Ele dava uma criança careca e uma criança de cabelo loiro. Eram umas coisas assim, muito desproporcionais às vezes do que a gente pedia. Então houveram muitos erros, isso demandou bastante tempo e esforço da gente, e acabava que às vezes a gente tinha que adaptar essas imagens, tanto com voluntários, programadores, e assim, às vezes era a mão. Quantos cabelos eu tive que pintar a mão no tablet, porque a IA acabava não conseguindo fazer o que a gente pedia, e para seguir o padrão da história, né? Até porque a questão é ser lúdica, então se tivesse muita desproporção entre uma imagem e outra, as crianças acabariam estranhando um pouco, a gente acabou tendo que adaptar muitas dessas imagens. Agora, em relação à criação do aplicativo, foi criado por programadores também, foi desenvolvido com a tecnologia PWA, que é Progressive Web App, e ele tem esse acesso online e que não tem necessidade de download, o que permite que ele seja aplicado em qualquer ambiente, sem muita dificuldade de acesso. E também tem essa narração feita pelo Luvi Voice, que converte todos os textos para áudio, tornando esse app muito acessível também para crianças com deficiência visual. Pode passar, Camila.
Bom, agora como resultado mesmo, a gente criou um livro digital, né, com essas 12 histórias infantis sobre saúde e convívio social, que está disponível tanto em PDF quanto no app. E esse app também usa IA para essa questão de leitura, né, em voz, mas também para criação de personagens. Eles podem tem uma abazinha que eles podem criar o próprio personagem deles, só que a gente viu ontem que está com um errinho nessa aba e a gente está consertando hoje já para que eles possam usar novamente, porque eles gostam bastante disso. Aí aqui tá algumas imagens deles usando. Pode passar, Camila. E aí, quais são essas historinhas, né? A primeira é sobre o combate à dengue, então a gente fala sobre a prevenção, né, do mosquito Aedes aegypti. A segunda é sobre brincadeiras, a gente fala sobre imaginação e interação social saudável. A terceira é alimentação saudável, a importância de uma dieta variada. A quarta é sobre amizade e bullying, a gente conversa um pouco com eles sobre empatia e respeito com o próximo. A quinta é sobre segurança no trânsito, então a gente fala sobre boas práticas no trânsito e prevenção de acidentes. E essa, inclusive, foi uma historinha que as imagens demoraram muito para ser geradas, porque uma menina era ruiva. Então a IA nunca conseguia entender que ela era ruiva. A de higiene pessoal, que fala sobre autocuidado e limpeza, a de vacinação, que fala sobre a importância dos imunizantes, a oitava, que fala sobre o uso de óculos e respeito a essas diferenças entre os amiguinhos, a nona, que fala sobre o uso excessivo de telas e o equilíbrio entre o uso da tecnologia, a décima, que fala sobre piolhos e a importância do cuidado com a higiene capilar, a 11ª, que fala sobre meio ambiente, a responsabilidade que eles devem ter com o meio ambiente. E a 12ª, que foi a última, que fala sobre saúde mental, o autoconhecimento e a autoestima dessas crianças. E aqui em cima tá o QR Code que vocês podem acessar o aplicativo. E dentro do aplicativo vocês podem acessar o PDF também. Pode passar, Camila. Aqui estão as imagens das capas das 12 historinhas, só para vocês terem uma noção mais ou menos de como ficou as animações, mas as animações não estavam só na capa. A cada parte da historinha, né, que é dividida no aplicativo também, ela aparece uma imagem contando o que está acontecendo aqui naquele momento da história. E ali em cima, novamente, o QR Code, caso vocês queiram abrir. Pode passar, Camila. Bom, e como impactos que a gente viu do nosso projeto, a gente viu que ele facilita muito essa disseminação de conteúdos que englobam a saúde e o convívio social nos ambientes escolares. Só que a gente sabe também que as crianças, elas são um ponto muito chave de levar a informação da escola para casa. Então a gente sabe que esses conteúdos acabam sendo levados também para o ambiente familiar delas. E que o nosso projeto também tornou o aprendizado muito mais acessível, lúdico, significativo e interativo para essas crianças. Porque conectou muito elas com a forma de comunicação que elas têm, a forma de interação que elas têm e as informações necessárias de saúde e convivência social. Além disso, também reforça muito essa visão de saúde como um bem-estar tanto individual, porque a gente teve esses aspectos individuais, mas também coletivos, como essa questão de bullying e aceitação de desigualdades. Pode passar, Camila. Bom, e como considerações finais do nosso projeto, a gente percebe que a educação em saúde, quando ela se adapta a esse universo infantil, ela pode ser muito eficaz. E que esse livro digital ele é muito versátil. Ele é muito de fácil acesso, né? Ele é muito acessível e ele pode ser utilizado em diversos contextos, como escola, lares e creches. E esse projeto pode ser replicável por qualquer pessoa e qualquer instituição interessada por essa questão de saúde infantil, porque assim, ele é muito acessível, ele não precisa de uma orientação muito robusta, muito complexa. É realmente você abrir o aplicativo e mostrar para as crianças como é que elas poderiam usar. Então é bem de fácil acesso mesmo. E é um recurso inovador que promove hábitos saudáveis de maneira lúdica para essas crianças. E aqui está uma fotinha do lado delas usando lá no Por que será? Com a Milena. Pode passar, Camila. Aqui estão as referências que a gente usou. Pode passar. E muito obrigada! Muito obrigada, Maria. Parabéns pela apresentação. Agora, Obrigada. os avaliadores podem ficar à vontade.